Irmãos, a paz do nosso Senhor, né, e Salvador Jesus Cristo, né? O que eu venho trazer para você aqui nessa tarde é uma palavra forte, né, revelada para mim, ó, e para tua vida, né? Que está em livro de Atos, versículo 2, que diz assim: E cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentados, né, cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia, né? O que vai me chamar a atenção, irmãos, é que Jesus faz uma promessa para a igreja. E essa promessa, ela está há milhões de anos. Jesus disse, a Bíblia diz em Joel 2, versículo 28, e derramarei o meu espírito sobre toda a carne, né? Em toda a carne, né? Porque a intenção de Deus é que todos venham receber, irmãos, o Espírito Santo. E receber o Espírito Santo é você rodar, é você pular, é você falar em línguas. Porque no livro de 2 Crônicas 7:14, Salomão, ele entra em oração. E quando Salomão, ele começa a orar, a Bíblia vai nos dizer que os sacerdotes, irmãos, não podiam entrar, porque a glória era tanto. Tem sacerdotes que não podem mais entrar, irmãos, na dimensão do Espírito. Eles não ligam mais pelo Espírito Santo, pelo avivamento, pelo poder. Claro que avivamento, irmãos, é mudança de vida, porque não tem quem prove do amor de Deus, irmãos, e não largue as drogas. Não tem quem seja cheio do Espírito Santo e não saia da prostituição, da mentira, do engano. Então ele vai orar e os sacerdotes ficam do lado de fora porque não conseguem entrar no templo. Tem pessoas que não vão conseguir, tem pastores hoje, sacerdotes, irmãos, que não conseguem mais sentir a presença de Deus. Tem sacerdote que não concorda com o poder de Deus sobre a igreja. Só que vai nos dizer que Deus fala para Salomão: se o meu povo que orar, se humilhar e se arrepender, eu virei do céu e sararei as tuas feridas. Nada mais e nada menos do que o Pentecoste que desceu na hora que Salomão ele orou. O Pentecoste que desceu na hora que Salomão estava ali. E o que me chama a atenção é que tem gente que quem estava dentro, estava dentro. Quem estava fora. E os sacerdotes não conseguiram entrar, porque a glória de Deus ela tomou o ambiente. Salomão era apenas um orador, né? Nem profeta Salomão era, mas ele era um cara de fé. E Deus vira para ele e fala: me pede o que você quer, porque eu vou te dar. Porque é assim, irmãos, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode pedir o que Deus quiser que ela vai dar. O que disse Elias? Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Então a igreja tem que estar em fogo, a igreja tem que estar em chama. Porque Levítico 6, versículo 13 diz o quê? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Temos que ter a presença de Deus, tem que ter fogo na igreja, tem que ter Pentecoste na igreja, vaso rodando, vaso pulando, vaso sapateando, falando em língua. Porque Josué, ele foi calar, falar para Moisés que tinha alguém que estava fora do arraial e estava profetizando. E o que ele fala? Quem dera se todo mundo da igreja fosse profeta. Quem dera se todo mundo da igreja fosse profeta, Josué. Está enciumado, porque tem gente que é assim, irmão. Não entra no mistério e nem quer que a pessoa entre. Não é cheia do Espírito Santo e nem quer que a pessoa seja cheia. Mas o que a Bíblia ela diz? Que Jesus ele disse, e João Batista diz assim: eu vos batizo com água, mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com fogo. Porque aonde tem crente, não tem gente que só vai se converter no meio do fogo, no meio do Pentecoste. Tem gente que só vai sair da Cracolândia quando sentir a presença de Deus de verdade. Porque quem convence não sou eu e nem é você, é o Espírito Santo. Mas como? Se os altares viraram sepulcro caiados, se os anciões estão dispersos,
Se os anciões estão dispersos hoje da igreja, eles não ligam mais para ter a presença de Deus, para ter a essência do Senhor. Então aqui vai dizer que Elias disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, que desça fogo do céu, porque tem fogo de Deus sobre a sua vida, tem fogo de Deus sobre a tua casa. Porque o homem natural, irmãos, ele nunca vai compreender as coisas espirituais. Porque Eliseu estava numa casa cercada de soldados. Geazi temeu e disse para Eliseu: muitos são os que estão lá fora. E o que ele fez? Senhor, abra a visão desse moço, para que ele veja que maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Sabe o que Deus está dizendo para você? Deus vai abrir a sua visão espiritual. Deus vai abrir a sua visão espiritual para você entender que Deus é maior do que a sua adversidade, que Deus é maior do que a sua luta, que Deus é maior do que qualquer problema na sua vida. Então vai dizer o quê? Subir para Jerusalém, para que do alto venha ser revestido de poder. Os fariseus, eles tinham as palavras, os doutores conheciam, mas o que adianta, irmão, conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Isso até o ateu conhece, isso até o macumbeiro conhece, isso até as outras religiões conhecem, irmãos, e não tem o Espírito Santo de Deus à presença. Miriam foi a primeira profetisa. Quando Moisés atravessa uma vermelha, ela é tomada no Espírito e começa a bater pandeiro e profetizar. Porque quando você sente a presença do Senhor, não tem matéria, não tem corpo que resista, que não rode, que não pule. Porque rodar e pular, irmãos, é normal. Porque diz aqui em Joel 2,28, derramaria o meu espírito sobre toda a carne. Em toda, você pode ainda ser cheio. Você ancião, você sacerdote, você bispo, pastor, diácono, presbítero, obreiro, obreiras. Pessoas estão na frente da obra, irmão, e não tem nenhum Espírito Santo de Deus. Se o próprio Jesus disse o quê? Subir para Jerusalém, para que do alto venha ser revestido de poder. Irmãos, é bom conhecer a palavra, mas a palavra sem o Espírito Santo é um livro fechado. Por isso que tem gente que persegue os profetas, que persegue o povo de Deus. Não se levante contra essa obra, porque você pode morrer. Não se meta com alguém que sobe monte e desce monte todo dia, com alguém que só quer uma vida com Deus. Porque Paulo vai dizer, irmãos, que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas é poder de Deus, irmãos. É o paralítico andar, é o surdo ouvir, é o cego enxergar, irmãos. É o mudo dizer: pastor, eu fui curado. Bispo, eu fui curada. É Deus dizer em uma revelação, porque sumiram sinais, irmãos. Some a multidão. Porque tem os profetas, é para isso. Porque Jesus disse que se sumiu os sinais, a Bíblia diz que se sumiu os sinais, some a multidão. Eu entendo se você foi chamado como João Batista. Eu entendo se você é um homem que não opera sinais nem milagre. Mas tenha pelo menos o Espírito Santo. Seja pelo menos cheio da presença dele. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, irmãos. A igreja do século 21 está doente, está enferma espiritualmente, porque tem pessoas que não querem mais receber o Espírito Santo. E vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Tem pessoas que não, irmãos, tem pessoas que postam fotos sem camisa, pastor e ministro, postam fotos sem camisa, fazem vídeos sem camisa. Vamos ver a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Pessoas que estão brincando com a palavra do Senhor. Eles criticam revelação, eles criticam profecia, mas os membros dele estão tudo nas nossas igrejas, querendo ouvir, sedentos de ouvir Deus falar. Porque aonde tem um profeta, irmãos, tem Deus. Bispo, minha igreja ninguém revela, então vai em uma igreja que tem um profeta de Deus. O povo está doente, irmãos, porque pastores que não têm dom, que não foram chamados, eles não querem ouvir só a palavra. Eles querem ouvir também os profetas, e é bíblico, irmão.
De Gênesis e Apocalipse, Eliseu tinha um escrivão, tinha os historiadores, tinha os fariseus, tinha todo mundo falando da Bíblia, mas eles queriam ouvir de Jesus. Porque o que aquela mulher disse quando tocou no Senhor? Porque do Senhor saiu virtude. Você já parou para observar, irmãos? Pessoas têm cargos na igreja e não têm unção. Pessoas têm cargo na igreja e não têm Espírito Santo. Se o próprio Jesus disse o quê, irmãos? Ficar em Jerusalém para que do alto venha a ser revestido de poder. Você tem que ter o batismo com o Espírito Santo. É por isso que você não tem firmeza na igreja. É por isso que você não se liberta das drogas, da prostituição, da mentira, do engano. É porque o Espírito Santo, ele transforma o homem. Pastor, Saulo era um homem brabo, mas quando Saulo bateu de frente com Jesus, irmãos, a escama dele caiu. Quando você recebe o Espírito Santo, na mesma hora cai a prostituição. Paulo foi cheio do Espírito Santo. Então vamos ser cheios, irmãos, da presença de Deus. A igreja do século XXI está doente. E eu digo para você, é a pior geração que está se levantando. Mas Deus está preparando os remanescentes, irmãos, que ainda gosta de uma consagração, que ainda gosta de subir um monte, que ainda gosta de orar, que ainda gosta de buscar a Deus, que ainda tem unção. Unção é aquela que a pessoa olha e diz, se você for ver, irmãos, até os cantores de antigamente é diferente dos de hoje. Você vê, irmãos, o Thales Roberto, que ele cantou, o homem tinha uma unção que os ímpios, irmãos, louvavam a música dele. Você vê que os crentes de antigamente eram mais crentes do que os de hoje. Você vê que o Thales Roberto, irmãos, Rosa Nascimento, Cassiane, você via mulheres, irmãos, que tinham a presença de Deus de verdade no período do seu reinado. Porque eram mulheres cheias, irmãos. Porque a pobreza, ela te aproxima de Deus. A riqueza, ela te afasta de Deus. Em que sentido? Você não quer mais subir monte, você não quer mais orar, não quer mais ter uma vida com Deus. Tem muitos religiosos, irmãos, dentro das nossas igrejas. Então aqui vai nos dizer o quê? Você vê que Jesus disse, subir em Jerusalém, para que do alto venham ser revestidos no quarto. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas a qual o Espírito concedia. Irmão, se você roda, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Você tem que falar em línguas, falar em mistério. Porque Paulo vai dizer o quê? Que o reino de Deus não consiste só em palavras, só em pregação. É em poder de Deus, irmãos. Eu sou de uma época, eu tenho 18 anos na igreja, 20 anos já na igreja. E eu sou de uma época, irmão, que o Marcos Feliciano, ele pregava, irmãos, e não era uma pregação repetida, não. Era o tempo que o povo lia a Bíblia. Era um povo em que o povo buscava conhecimento. O que me chama a atenção nessa palavra é que quando eu conheci Jesus, ele disse para mim, irmãos, e seja cheio. Irmãos, graças a Deus, eu estou vendo que vamos lutar para a gente manter os remanescentes dentro da casa do Senhor. A verdadeira presença. Na nossa igreja, irmãos, na hora do louvor, os demônios caem. Se eu contar aqui para você de experiências, irmão, que eu tive com Deus, você vai dizer assim, bispo, é mentira. Irmãos, uma vez eu passei uma rebelião, eu fui no monte. O céu, ele trovejou. Irmãos, e bolas de fogo, irmão, estourando vindo na minha direção, estourando. O céu relampeando, irmãos, e era um tempo azul. Se eu contar para você, anjos já se apresentaram nesse monte. Só que não estamos aqui para idolatrar nem para falar de anjo, é bíblico. O reino de Deus é loucura. Um homem natural, ele nunca vai compreender os mistérios de Deus. Por isso que dentro da nossa igreja está cheio de políticos safados que não eram para ter cargo dentro da igreja. Não se mistura política e religião. Você coloca um cara que apoia a uma cambada de safado em cima do teu altar. Há uma cambada de povo que vai se beneficiar em cima do pobre. Quando eles chegam na igreja, eles humilham o pobre. Como? Eu vou dar cesta básica. O pobre não precisa da sua cesta básica. Não precisa desses restos de comida seu, não. Eles precisam da presença de Deus. Chega de você ser enganado em cima do seu altar. O cara leva um montão de cesta básica. Deus é maior que essa cesta básica.
Bispo, na tua igreja tem pobre, na minha igreja tem pobre, mas está vivo até hoje, irmãos, porque o Senhor tem sustentado. Estamos vivendo, irmãos, o pior tempo dessa geração. Uma geração em que os levitas estão afastados, em que os sacerdotes estão afastados, em que só falam disso aqui, ó, dinheiro. Mas não fala de você largar o adultério, a fornicação, a mentira, o engano. Não fala que você tem que pagar quem você deve. Não fala que você não pode fazer família com o marido dos outros. Não fala que você tem que buscar o que é seu. Não fala para você não cobiçar nem a casa, nem a mulher, nem a esposa, nada do teu próximo. Bíblia é isso. E eles foram cheios e todos começaram a falar em língua. Rodar e pareciam que estavam embriagados, irmãos. Porque quando o Espírito Santo ele pega a pessoa roda. Para quem não entende é escândalo. Mas para nós que somos santos, é o poder de Deus. Então nessa tarde eu vou terminar agora essa live. Busque o Espírito Santo de Deus. Busque a presença de Deus para o teu relacionamento, para o teu casamento, para a tua família. Eu vou sair, mas já entro já só para me fechar esse vídeo.